não achava certo, apesar de serem símbolos da obra de Cristo na cruz, mas não achava correto que ela ficasse lá fora, enquanto nós estamos aqui louvando ao Senhor. Porque ela é um sinal visível para nós, ela é uma lembrança para nós do sacrifício de Jesus na cruz, do perdão dos nossos pecados, e nós não podemos perder essa visão da mesa do Senhor, do Evangelho, porque a mesa do Senhor é o Evangelho de Deus que é revelado a nós todas as vezes que nós participamos dessa mesa. Eu estava ouvindo uma mensagem do irmão Romeu, e ele fez um comentário de uma igreja na Inglaterra, que durante um período de tempo aquela igreja eles chegaram a uma decisão de que eles não estariam fazendo nenhuma atividade quando eles estivessem se reunindo. Não tinha pregação, não tinha louvor, não tinha nada. Eles só estariam, durante algum tempo, participando da mesa do Senhor. E o objetivo era que, através da mesa do Senhor, Deus pudesse estar trazendo essa realidade no coração daquela igreja, para que então, tendo consciência dessa realidade, da mesa do Senhor, da importância de participarmos desse momento, então, a igreja pudesse, então, tendo essa visão dessa realidade espiritual, então começar a servir ao Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos procurado servir ao Senhor com nossos dons, com nossos talentos, com instrumentos, com a nossa voz, mas sem discernir o corpo do Senhor. E se não houver, irmãos, esse discernimento do corpo do Senhor, da importância da mesa do Senhor para nós, irmãos, todo o nosso trabalho nosso serviço se torna vão. Se torna vão. Se nós não tivermos a visão da realidade da mesa do Senhor para nós como corpo de Cristo, como igreja. E nessa noite, diante aqui dos elementos, diante dos irmãos, diante de Deus, eu quero estar meditando com os irmãos no livro de 1 Coríntios. Nós sempre lemos 1 Coríntios capítulo 11, algumas vezes do versículo 17 até o 34, outras vezes do 23 até o 29. Esse texto onde o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse momento da igreja, de uma instrução à igreja de como eles deveriam participar da mesa do Senhor. Mas eu não quero... eu vou ler esse texto de 1 Coríntios durante a mensagem, aqui sobre a ceia do Senhor, do versículo aqui 23 até o 29, eu vou ler ele depois, mas eu não quero me deter somente a esse texto, para que nós possamos meditar sobre a mesa do Senhor. Mas eu quero usar algumas outras passagens do próprio livro de 1 Coríntios, mesmo quando o apóstolo Paulo escreve sobre a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, para que nós possamos estar refletindo, irmãos, sobre qual é a mensagem da mesa do Senhor para nós como igreja,
E qual a mensagem da mesa do Senhor para aqueles que estão de fora, aqueles que ainda não creram em Jesus? Então, se fosse dar o tema, seria a mensagem da mesa do Senhor. Qual é a mensagem da mesa do Senhor? O apóstolo Paulo aqui, 1 Coríntios, lá no versículo 11, ele diz, examine-se o homem a si mesmo e coma deste pão. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então o apóstolo Paulo ele faz essa exortação, para nós examinarmos a nós mesmos e comer do pão, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E aqui também ele diz algumas consequências na vida da igreja quando a gente come e bebe indignamente. Participa da mesa do Senhor indignamente, não discerne espiritualmente a mesa do Senhor. Ele diz, versículo 29 e 30, ele diz assim, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E aí no versículo 30 ele fala, por causa disso, por causa do quê? Por não discernir o corpo do Senhor e comer e beber indignamente, há muitos fracos, doentes e muitos que já morreram. E muitos que já morreram. Então a mesa do Senhor, irmãos, eu creio que é para a igreja um dos principais momentos dos nossos encontros, nós estamos juntos. É a mesa do Senhor. Tanto que Jesus, quando ele diz, olha, comei, participai até que vocês possam comer novamente comigo, no reino do meu Pai. No reino do meu Pai. Então, que Deus, irmãos, nessa noite, possa, pelo Espírito Santo, estar abrindo os meus olhos, abrindo os seus olhos, seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. E o Espírito Santo possa encontrar caminho no meu coração e no seu coração, para que nós possamos ter discernimento da mesa do Senhor e entendemos qual é a mensagem da mesa do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, reconhecemos, ó Deus, que nada podemos fazer e nada temos para falar de nós mesmos, Senhor, que possa, de alguma forma, edificar a Tua igreja, que possa salvar, que possa transformar as almas, as vidas daqueles que o Senhor atraiu aqui nesta noite. Mas nós cremos na suficiência, Senhor, da Tua palavra. Nós cremos na suficiência, Senhor, da obra de Cristo Jesus ali na cruz, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Nós cremos, ó Deus, nessa suficiência. Nós cremos, ó Deus, também no Teu Espírito Santo que o Senhor enviou. O Senhor disse que Ele nos convenceria de todo o pecado, justiça do juízo, que Ele nos faria lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, ó Pai, e Ele nos conduziria, Senhor, ó Deus, segundo a Tua vontade. Então, que, ó Deus, prevaleça então, ó Deus, essa palavra do Senhor nos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Quando eu estava meditando, irmãos, nessa mensagem, nesses textos, eu fui ler todo o contexto de Coríntios e eu entendi o porquê que o apóstolo Paulo então coloca a mesa do Senhor aqui dentro desse contexto dessa carta de 1 Coríntios. Se eu não estou enganado, eu posso estar enganado, mas em outro texto aqui do Novo Testamento, as cartas de Paulo, de Pedro,
não tem essa instrução sobre a ceia. Eu posso estar enganado, alguém pode me corrigir se eu estou, mas não lembro de ter uma instrução sobre a ceia do Senhor. E então, meditando, irmãos, sobre todo esse contexto dos irmãos ali de Coríntios, então, Deus abriu meus olhos, então, para essa realidade. Por quê que Paulo, então, coloca a mesa do Senhor, esse assunto da ceia do Senhor, da mesa do Senhor ali para aqueles irmãos de Coríntios? Irmãos, se você já leu, pesquisou, leu informações sobre a igreja de Corinto, não só a Bíblia, mas talvez comentários que vão dizer sobre o contexto ali daquela cidade, daqueles irmãos, nós vemos, irmãos, que os irmãos ali de Coríntios, aquela igreja que Paulo havia edificado ali, eles viviam num contexto. Corinto era uma cidade com muita corrupção, idolatria, prostituição. E, segundo os comentários, em Corinto havia em torno de 12 templos pagãos. E nesses 12 templos havia ali em torno de 1.000 prostitutas, que prestavam serviço ali, levando o povo a essa adoração aos ídolos. E então, a igreja de Corinto era uma igreja que convivia num contexto, então, de muita corrupção, muita idolatria e muita prostituição. Se nós formos olhar para o nosso contexto, nós vamos ver que não mudou. Hoje, os nossos tempos, há muita corrupção, há muita idolatria e há muita prostituição. Então, aqueles irmãos, quando escrevem a carta, eles escreveram uma carta para o apóstolo Paulo. E por que eles escreveram? Eles escreveram porque eles estavam vivendo nesse contexto e havia também entre eles falsos profetas, falsos pastores, que estavam ensinando para eles coisas que não estavam de acordo com a vontade de Deus. E então eles escrevem para Paulo com o objetivo de então pedir que Paulo pudesse esclarecê-los como que era viver a vida cristã na prática. Eles haviam se convertido, eles haviam sido separados desse mundo de corrupção, de idolatria, de prostituição, mas no meio da família, no meio dos amigos, no meio da cidade, isso continuava acontecendo. Então começou a surgir muitas coisas, muitas dúvidas. Se deveriam participar, se não deveriam participar. Então eles escrevem uma carta a Paulo, colocando para ele toda essa preocupação. Então Paulo escreve essa carta de Coríntios, com o objetivo então de orientar esses irmãos de como que é verdadeiramente viver a vida cristã na prática. E Paulo também aproveita nessa carta para tratar de alguns problemas que estavam acontecendo no meio daquela igreja. Às vezes a gente pensa, irmãos, que problemas, pecado, só tem lá fora no mundo. Aqui na igreja, ninguém erra, ninguém peca, ninguém age de forma indevida. Mas nós sabemos que não é isso. Mas os irmãos ali de Coríntios, então, tinham se convertido. Ele até exorta que ele não pôde escrever a eles e alimentar eles com alimento sólido, porque eles ainda eram crianças.
E por que ele diz que eles eram crianças? Ainda não haviam amadurecido. O capítulo 1, ele fala de alguns problemas que estavam acontecendo na igreja. No versículo 11 em diante, olha o que ele diz. Porque a respeito de vós, 1 Coríntios 1, 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Ele diz, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Até aqui o versículo 15. Então ele diz, olha, chegou ao meu conhecimento, e depois lá no capítulo 11, ele vai tratar isso novamente. Ele fala, estou sabendo que há no meio de vós, ele diz aqui, contendas, discórdias, malícias, inveja. E ele diz, lá em 1 Coríntios 11, ele fala, como que vocês, permitindo que essas coisas estejam no meio de vós, como que vocês desejam estar participando da mesa do Senhor? Porque a inveja, porque a contenda, porque a discórdia entre vós, ele vai dizer lá, ninguém se preocupa um com o outro. Alguns chegam primeiro e levam a sua comida e comem sozinho, enquanto alguns que chegam depois ou que não têm nada, passam fome. E ele diz, não é da mesa do Senhor que vocês estão participando. Enquanto houver no meio de vós contenda, discórdia, inveja, maledicência, então vocês não estão aptos para participar, porque vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, irmãos, é a igreja. O corpo de Cristo sou eu e é você. Todos nós somos membros de um corpo. Cristo é que nos uniu nesse corpo e nos fez uma só carne. E Cristo é o cabeça desse corpo. E quando nós estamos vivendo, irmãos, nessas contendas, discórdias, invejas, malícia, maledicência, nós não estamos discernindo o corpo do Senhor. E quando nós participamos da mesa do Senhor, nós participamos indignamente. Porque até hoje de manhã, o Felipe, nós lemos, foi lido aqui um texto lá de 1 João que disse, aquele que não ama, diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Nele não está a verdade. Então esse era o contexto da igreja de Coríntios. Haviam crido no Senhor Jesus, haviam recebido o Espírito Santo, haviam sido ensinados pelos apóstolos, porque naquele tempo eles não tinham a Bíblia, não. Eles eram ensinados pelos irmãos que tinham tido uma experiência com o Senhor,
os apóstolos, e aí, então eles eram ensinados por aquilo que eles tinham ouvido do Senhor. Hoje nós temos as Escrituras, mas naquele tempo eles não tinham as Escrituras. Então eles eram ensinados pelos irmãos mais velhos, por aqueles que haviam andado com Jesus, ouvido Jesus. Então eles eram ensinados a respeito de tudo aquilo que Jesus havia ensinado a eles para a sua salvação. Então a ênfase do apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, era fazer com que esses irmãos, que estavam vivendo num contexto de tanta idolatria, prostituição, como diz o texto lá, corrupção, eles pudessem então se desvencilhar desse mundo de pecado e estarem olhando firmemente para Jesus e buscando uma vida de intimidade com o Senhor, para que Cristo fosse a sua vida e fosse o motivo deles viverem. Então, o objetivo, a ênfase do apóstolo Paulo escrever aos Coríntios é fazer com que aqueles irmãos pudessem viver uma vida centrada na suficiência de Cristo e da sua palavra nas suas vidas. E a primeira mensagem que Paulo revela para nós sobre a mesa do Senhor, o significado da mesa do Senhor, irmãos, está registrado em 1 Coríntios mesmo, do versículos 18 até o 31. Abra a sua Bíblia, quem já está aberto, vamos ler do 17. Então, qual é a mensagem da mesa do Senhor? O que Paulo, então, ao ver aqueles irmãos vivendo dessa forma, o que foi que Paulo, então, escreveu para eles? Qual é o objetivo? Para trazerem eles à memória os ensinos de Cristo e a realidade espiritual do que Cristo havia feito em favor deles. 1 Coríntios 1, 18 a 31 diz assim, 17 até o 31. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo aos judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo
para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Primeira mensagem, irmãos, da mesa do Senhor, e que o apóstolo Paulo aqui revela para nós, o significado da mesa do Senhor, é porque a mesa do Senhor, ela revela a cruz e o poder do Evangelho para nós. Paulo diz, olha, os judeus estão buscando sinais para crerem que Jesus é o Messias. Os gregos ficam buscando através da sabedoria conhecer a Deus. Mas Deus nos revelou o Evangelho, a salvação através do seu Filho Jesus Cristo. E o seu Filho e a obra de Cristo na cruz é que é o poder de Deus para nos salvar. Então a primeira mensagem da mesa do Senhor é essa, o significado da cruz. É na cruz, irmãos, que nós somos perdoados, somos justificados, somos regenerados e recebemos pela ressurreição em Cristo Jesus uma nova vida. Então a mesa do Senhor, ela revela esse poder de Deus, através da cruz, para perdoar os meus pecados, os seus pecados, e para te dar uma nova vida, para se justificar diante de Deus. Por isso ele diz, aqui no finalzinho, vós sois dele, como? Como que eu posso ser de Deus? Como que eu posso ser filho de Deus? Como que eu posso ser uma nova criatura? Como que eu posso entrar na presença do Senhor? Como que eu posso participar da mesa do Senhor? Se eu sou falho, se eu peco. Ele diz aqui, mas vós sois dele em Jesus Cristo, porque em Jesus, irmãos, em Jesus, nós recebemos a sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus. A sabedoria não é a sabedoria humana, para conhecer, para crer em Jesus, mas a sabedoria que vem pelo Espírito, que convence os nossos corações dos nossos pecados, e nos convence da necessidade de nós recebermos a Cristo em nosso coração. Por isso fala, em Cristo Jesus a gente recebe a sabedoria para crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, irmãos, então nós possamos aqui receber, então, justiça, santificação e redenção. Então a primeira mensagem da mesa do Senhor é essa, que na cruz, que no Evangelho, irmãos, nós recebemos a sabedoria. Ninguém pode crer em Jesus, receber a Cristo Jesus, se pelo Espírito não for convencido. Não é o pastor que convence, não é o irmão que prega que convence, mas é o Espírito, quando nós ouvimos o Evangelho e abrimos nosso coração para crer e receber Jesus, então a gente recebe essa sabedoria, não a deste mundo, que pede sinal, mas a sabedoria que aniquila nós mesmos, que revela a nossa pecaminosidade, o nosso imerecimento, para que nós possamos crer somente nele, que Jesus é a nossa salvação. A mesa do Senhor transmite essa mensagem. Nele nós temos a sabedoria de Deus, nele nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus, nele nós somos resgatados do império das trevas,
E agora não há mais condenação para nós. Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqueles irmãos ali de Coríntios, eles precisavam realmente que fosse trazida à memória deles a obra da cruz, que a salvação não é por mérito, não é por obra, não é por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, mas é somente por Cristo Jesus. É nele que nós somos feitos justiça. É a justiça dele que nos justifica. Não que nós não tenhamos culpa, não que nós não sejamos culpados, nós somos culpados sim, nós merecemos a morte sim, nós merecemos a condenação sim, mas quando nós cremos nele, o sangue dele nos purifica, nos justifica e nos torna aceitáveis, agradáveis a Deus diante do amado, porque Deus deu seu Filho para morrer na cruz por mim e por você, para que nós não perecêssemos. Então essa é a primeira mensagem da cruz, irmãos. Primeira mensagem da mesa do Senhor. A nossa salvação foi pela obra de Cristo lá na cruz. Sem a cruz, irmãos, não há nova vida. Sem a cruz não há regeneração. Sem a cruz não há Espírito Santo. Sem a cruz não há vida de Cristo. Não há vida de Cristo. Então participar da mesa do Senhor, sem participar, sem tomar parte na cruz, juntamente com Cristo, então nós estamos comendo para a nossa própria condenação. Segunda mensagem na mesa do Senhor. Agora nós vamos lá. Irmãos, tem outros textos, mas eu peguei esses aqui para hoje. Segunda mensagem da mesa do Senhor, está lá em 1 Coríntios agora, capítulo 11, versículo 23 a 26. Agora nós vamos ler o texto que o apóstolo Paulo escreve. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então qual é a segunda mensagem da mesa do Senhor? A segunda mensagem da mesa do Senhor é que ela revela para nós, irmãos, as palavras do próprio Cristo e a vontade dele para a nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo à memória daqueles irmãos. E aqui ele não usa as suas palavras. Ele traz à memória daqueles irmãos aquilo que ele aprendeu. Ele diz: porque o que eu recebi do Senhor, o que ele recebeu do Senhor, o que foi revelado do Senhor para ele a respeito da mesa do Senhor, foi as palavras de Cristo Jesus. Cristo veio a este mundo, em forma de homem, deu a sua vida ali na cruz, para perdoar os meus pecados, para perdoar os seus pecados, nos justificar diante da justiça de Deus, para nos dar uma nova vida. Mas não basta, irmãos, que nós tenhamos conhecimento do Evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo está trazendo à memória daqueles irmãos. Não basta que vocês saibam disso, que Cristo morreu por vocês, que Cristo perdoou os seus pecados, que em Cristo
nós somos justificados, santos diante de Deus. Não basta saber, não basta conhecer. É preciso se apropriar dessa verdade. É preciso que ela seja uma realidade dentro de mim, e não da boca para fora. Por isso, é que ele usa as palavras do Senhor Jesus, e ele diz, o que Jesus Cristo disse, revelou para ele, disse, o que eu recebi do Senhor, é que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou um pão, o pão, e tendo dado graças, ele então partiu aquele pão, e o texto então diz, e ele disse, é no que Jesus disse, é que está a mensagem para nós, irmãos. O que Jesus disse que é necessário fazer com o pão? É necessário fazer com o sangue, ou com o suco de uva, ou com o vinho. O que é necessário fazer? Jesus disse, é necessário que vocês tomem e comam o pão. A mesa do Senhor, irmãos, posta aqui, diante de nós, ela é um memorial, e ela é um testemunho para nós, de que Jesus morreu na cruz, perdoou os nossos pecados, mas ela também é um testemunho, é uma lembrança para nós, que muitas vezes estamos vivendo nesse mundo, e muitas vezes estamos sujeitos a errar, a pecar, que Deus nos deu Jesus Cristo, e que Jesus deu o seu corpo, ele foi moído na cruz, ali, para perdoar os meus pecados. Então por isso ele disse, é necessário que você tome este pão, é necessário que esse pão seja seu, é necessário que esse pão esteja dentro de você. Por isso ele diz, tomai e comei. A mesa do Senhor é uma realidade espiritual, que tem que estar dentro de nós, irmãos. Cristo vivendo em nós, Cristo sendo a nossa vida. Para que ante a mesa do Senhor possa então ser uma realidade espiritual para nós. Porque senão ela é só um ritual. Se Cristo não estiver em mim, se eu não estiver cada dia comendo deste pão, bebendo desse cálice, irmãos, eu não vou ter vida de Cristo. Mas eu vou ter vida na carne. Por isso, Paulo, em Coríntios, ele exorta aqueles irmãos que eles são carnais. Tinham conhecimento do Evangelho, mas Cristo não era a realidade dentro deles. Era necessário que Cristo fosse a vida deles. E que essa vida de Cristo se manifestasse, então, no dia a dia. Então, o Evangelho, a morte, o sepultamento, a ressurreição em Cristo tem que ser uma realidade dentro de nós, não é da boca para fora. Ele tem que ser crido, tem que ser recebido. Se você ainda não recebeu o Evangelho, se você ainda não reconheceu os seus pecados para receber o Evangelho, para a sua salvação, então não adianta você comer a ceia, achando que esse pedaço de pão e esse copo com cálice vai mudar ou purificar você de alguma coisa. Não, eu tenho que já estar purificado, lavado pelo sangue de Jesus, para então estar participando desse memorial. No dia a dia, não é no domingo, mas é todos os dias. Todos os dias. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, o que ele disse que ia acontecer? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Será que eu, todos os dias, através da minha vida,
através das minhas ações, através dos meus lábios, eu tenho anunciado essa morte de Cristo e a minha mortificação juntamente com Cristo? Será que eu tenho anunciado isso? Comer e beber do pão e do vinho, é isso. É você negar-se a si mesmo para que Cristo seja a sua vida. Foi isso que Jesus disse, olha, tomai, comei, porque isso é o meu corpo que é partido por vós. Pastor, mas se eu errei, eu menti, eu fiz coisas erradas durante essa semana, pois é. Mas Cristo continua sendo o poder de Deus para tirar o seu pecado. É Ele, e é por Ele. Não é através de uma oração aqui antes da ceia, é através do sangue de Jesus. É o meu corpo que foi partido por vós. O corpo dele foi partido, irmãos. E muitas vezes a gente erra e fica andando no erro, desprezando esse sacrifício de Deus que foi partido por nós, por mim, foi por você. Eu desprezo o sacrifício de Jesus, eu faço pouco caso. Eu tomo como coisa irrelevante. Não, ele diz, foi o meu corpo que foi partido por vós. Então ele diz, fazei isto em memória de mim. Em memória de mim. Será que o meu viver tem realmente sido em memória ao amor de Deus por mim? Ao perdão que Ele me deu naquela cruz? Ele diz, toda vez que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Anunciais a morte do Senhor. Ele diz, fazei isto. A mesa do Senhor, irmãos, não é uma coisa... Nós fazemos uma vez por mês. Mas a mesa do Senhor está todos os dias postos diante de nós. O sacrifício de Jesus, o seu corpo e o seu sangue, eles são todos os dias postos diante de nós, através da pregação do Evangelho, para que nós possamos crer nele, receber ele, comer dele, para que ele possa ser a nossa vida. Por isso ele diz, fazei isto, em memória de mim, até que eu venha. Fazer isso é um ato contínuo. Ele fala, é necessário perseverar. É necessário perseverar crendo. É necessário perseverar confiando nesse sangue, nesse sacrifício, para o perdão dos nossos pecados, para a nossa justificação. É necessário continuar perseverando, fazendo isso, crendo nele, confiando nele, porque ele é a nossa justiça, ele é a nossa redenção, ele é a nossa justificação, ele é, irmãos, a nossa paz. Ele é a nossa vida. Então a mesa do Senhor não é um momento onde nós vamos uma vez por mês, mas nós temos que ir todos os dias, com esse coração agradecido, confiante, desejoso de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então ele diz, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele diz, é preciso que vocês comam e bebam de mim. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor.
será, irmãos, que nesta noite, ao nós estamos participando dessa mesa do Senhor, será que essa realidade espiritual do que Cristo nos falou é verdade na minha vida? É verdade na minha vida? Porque se não é verdade, é necessário que eu esteja dobrando os meus joelhos. É necessário que eu esteja realmente reconhecendo a dureza do meu coração, a incredulidade, e me rendendo a Ele, recebendo Ele, para que então realmente Cristo possa ser a minha vida. Então a mesa do Senhor, a segunda mensagem é esta: não basta saber, é preciso que eu coma do pão, eu beba do cálice. Se você ainda não comeu deste pão e não bebeu desse cálice, que é Cristo Jesus, então não adianta você comer esses elementos, porque eles não vão garantir o céu para você, porque o céu para nós é Cristo. Quando Cristo é a nossa vida, então o céu é realidade, a vida de Cristo é realidade. As bênçãos de Deus são realidade. Mas enquanto Cristo não for a nossa vida, então nós vamos estar comendo e bebendo indignamente. Por isso ele diz ali: há muitos entre vós que estão fracos, estão doentes, e alguns que já morreram por não ter discernimento espiritual. Irmãos, a outra mensagem, só vou citar. Na mesa do Senhor, está no capítulo 13. No capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo revela para nós que cremos em Jesus, como deve ser o nosso andar até que Ele venha. O que diz 1 Coríntios? Fala sobre o amor. Fala sobre o amor. Jesus diz: olha, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas Jesus deixou um caminho para nós andarmos. Para que o nosso coração não nos condene, para que o diabo não nos condene. Para que nós não sejamos apartados da presença do Senhor. E Ele mostrou que o caminho, irmãos, para que nós possamos andar em santidade, fazer a vontade de Deus, esse caminho é o amor. O caminho, irmãos, para que nós possamos participar da mesa do Senhor dignamente, é o amor. Como diz aqui, ele diz, versículo 1 de 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. O amor, irmãos, não o amor nosso, o amor ágape, é o amor de Deus, que é Deus, é o caminho, irmãos, para que nós possamos estar examinando a nós mesmos, se nós estamos andando em Cristo Jesus. Porque se o amor de Cristo, irmãos, estiver em nós, e esse amor estiver dirigindo a nossa vida, o apóstolo Paulo mesmo vai completar aqui dizendo: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor não procura seu próprio interesse, mas ele tudo suporta. Ele diz que todos os dons, todas as coisas vão passar, mas no final ele termina dizendo: agora, pois, permanece a fé, a esperança
e o amor. Mas o maior deles é o amor. Então, irmãos, se esse amor de Cristo não estiver em nós, então nós vamos estar participando da mesa do Senhor indignamente. Se esse amor de Cristo não estiver constrangendo o meu coração, para que eu possa perdoar, suportar, amar o meu irmão, amar o meu próximo, então eu não estou discernindo o corpo do Senhor. A mesa do Senhor, irmãos, ela transmite para nós essa mensagem. Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Se Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores, agora nós também, que temos a Cristo Jesus, também devemos amar o nosso próximo, amar o nosso inimigo, abençoar aqueles que nos perseguem, bendizer aqueles que nos maltratam. O texto termina dizendo, porque assim sereis filhos do vosso Pai que está nos céus. A mesa do Senhor traz para nós essa mensagem de um amor. O cântico que os jovens, nós cantamos hoje de manhã. Que amor é esse? Não tem interesse, não quer nada em troca, mas que deu seu Filho, para que eu e você, pecadores, terríveis, não perecêssemos, mas pudéssemos ter a vida eterna. Oh, irmãos, se essas realidades espirituais não estiverem sendo verdade na minha vida e na sua vida, então nós precisamos ir diante do Senhor e dizer, Senhor, me perdoe. Venha, Senhor, com a sua vida sobre a minha vida, para que eu não viva mais, Senhor, e o Senhor viva em mim. Amém. E a última mensagem que a mesa do Senhor revela para nós é a recompensa para aqueles que decidem andar nesse caminho do amor, do sofrimento, da renúncia a este mundo, das coisas deste mundo por causa de Cristo e por causa do reino de Deus. 1 Coríntios também, capítulo 15, a última mensagem. O próprio Jesus disse, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Então, capítulo 15, versículos 50 a 58 diz assim: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é
vão no Senhor. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Se você crê no Evangelho, se você renunciar a este mundo, renunciar à sua carne, para que Cristo seja a sua vida, você vai poder, então, desfrutar desse momento tão especial. Quando Cristo vai voltar, e Ele diz, aquilo que é mortal, vai ser revestido da imortalidade. Aquilo que é corruptível em mim e você, vai ser revestido daquilo que é incorruptível. A morte vai ser aniquilada, porque ali nós teremos a vida eterna na presença de Deus. Então, por isso ele diz, irmãos, sabendo isto, que isto nos espera, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque o nosso trabalho, o seu trabalho no Senhor não vai ser vão. Não vai ser vão. Não vai ser vão. A mesa do Senhor também, ela traz essa mensagem para nós. Se nós cremos, se Cristo for a nossa vida, nós podemos ter a certeza de que a morte não terá domínio sobre nós. Porque em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Amém? Louvado seja o Senhor.